temos a presença ilustre de Washington Oliveto, um dos maiores e mais premiados publicitários de todos os tempos. Fez comerciais que entraram na história. Hoje em dia ele está morando em Londres e vai bater um papo aqui, porque afinal de contas, hoje nós temos o aniversário do Corinthians. Isso, e ele é um corintiano, já foi do marketing do Corinthians, um corintiano sofredor. Inclusive ele tem aquela a agência dele, que é a W Brasil, que ficou clássica do Benjor, que é o alô, W Brasil. Era música de espera. Criador da democracia corintiana. Aí está o homem. Só isso. Aí está o homem. Sócrates, com essa turma toda. Pode fazer a pergunta. Washington. Obrigado, Washington, de ter dado o seu tempo aí para conversar aqui com a gente. Obrigado a vocês, um prazer estar com vocês aí. E vamos lá. Boa. Washington, o que a gente gosta nesse programa são os bastidores, né? Você é um cara que tem um trabalho imenso na publicidade. E eu tava lendo, eu queria que você confirmasse se essa história é verdade ou mentira, porque tem muita fake news hoje. O Garoto Bombril, que é um clássico da publicidade, você se inspirou por causa do Woody Allen, você precisava de um homem assim mais verdadeiro, por isso que você criou esse personagem. Isso é mito ou é fato? Não, é um pedaço fato. Na verdade, o Garoto Bombril foi criado em 1978 e naquela época eu já estava meio percebendo que a mulherada, em geral, que era o público principal da Bombril, estava mais interessada, ou ficando mais interessada, na inteligência de uns caras tipo Woody Allen do que nos caras musculosos que nem o John Wayne. Por outro lado, naquele ano, na Rede Globo de televisão, passava a novela Gabriela, a famosa história do Jorge Amado, protagonizada pela Sônia Braga, aonde o Marco Nanini, muito mocinho, magrinho, delicado, fazia um professor que era apaixonado pela personagem protagonizada pela Elizabeth Savala. E a mulherada adorava aquele personagem do Nanini, muito delicado, muito doce e tal. E aí eu falei, opa, entre essa mistura do Woody Allen e o Nanini, eu acho que tem um jeito de se criar o primeiro personagem de um produto de limpeza para se dirigir às mulheres. Até aquela época, todas as campanhas de produto de limpeza eram protagonizadas de mulheres para as mulheres. E aí foi criado o Garoto Bombril, o primeiro personagem no mundo a ser um homem falando de um produto de limpeza e com aquela coisa doce, sutil. Tanto assim que, para vocês terem uma ideia, o Garoto Bombril chegou a entrar para o Guinness Book of Records, ficou 35 anos no ar. Nós fizemos quase 400 comerciais e tinha um ponto em comum nos textos de todos os comerciais, que ele jamais chamou a mulher que estava assistindo o comercial de um outro jeito que não fosse a senhora, porque ele tinha que ter propositalmente um respeitoso, ele tinha que parecer um funcionário da Bombril que estivesse fazendo a propaganda, a publicidade por conta própria. Foi uma bela sacada, né? Foi você que escolheu o Carlos Moreno como ator que acabou se notabilizando por ser o Garoto Bombril? Foi você que escolheu a dedo ele ou foi um grupo que escolheu? Como é que foi isso? Não, deixa eu contar, eu sempre tive uma postura de trabalho, depois de criar a coisa, dar total liberdade a quem vai dirigir, a quem vai filmar. Ou seja, eu queria que o diretor conseguisse reproduzir aquilo que a gente estava imaginando. E aí eu falei com meu amigo Andrés Bukovinski, grande diretor de comerciais, falei, olha, eu quero que seja um cara assim, com esse perfil, que ele fale sutilmente, que ele seja delicado e tal. E dei como exemplo, eu falei, olha, a gente precisaria de um Marco Nanini desconhecido. Boa comparação. Marco Nanini, que ninguém tivesse visto na vida. E aí o Andrés, com a equipe dele, saíram em busca de atores em teatros amadores, ou em teatros começando, e descobriram num grupo chamado Pod Minoga um ator que estava começando, que era o Carlos Moreno. Aí, no dia de me mostrar os testes,
o Andrés chegou e falou, olha, eu trouxe 8 atores, mas eu acho que eu tenho o ator. Vamos ver se você concorda. E aí, quando chegou no teste número 4, tudo em vídeo, né? Eu falei, para, Andrés, porque é esse. E era o Carlinhos. Aí a gente só tinha um problema. O perfil do personagem, a maneira com que a gente tinha imaginado o personagem, ele era um sujeito delicado e frágil. E o Carlinhos tinha todas as características, só que um grande problema. 1,90 m de altura. É mesmo? É. E aí, o meu parceiro de trabalho, naquele trabalho, o brilhante Francesco Petit, na época sócio da DPZ, onde eu trabalhava, teve uma ideia genial que foi inventar aquela bancada onde estão os produtos. Aquela bancada é muito alta, então parece que o Carlinhos é pequeno. E ela existe até hoje. Para vocês terem uma ideia, eu até meio segredo, eu daqui a um tempo vou lançar um podcast meu, contando histórias da minha vida, que tem um trecho que se passa com o Carlinhos e a gente ressuscitou a bancada, porque o Carlinhos, na cabeça das pessoas, ele é frágil e pequeno. Os detalhes. Os detalhes da publicidade. Oliveto, você acha que hoje em dia a publicidade já não tem mais aquele glamour, né? Pra quem viu aquela série Mad Men, tem uma série bacana que mostra o glamour, a preocupação que existia com o produto, a grana que tinha lá. Hoje em dia tá meio zoado, é o quê? É falta de grana, é falta de criatividade, ou juntou tudo isso. Hoje em dia lá você entra no YouTube lá, pule o comercial e você vai lá, primeira coisa que você faz. O que tá acontecendo aí? Ou a molecada não quer mais esse conteúdo, não quer mais ver comercial. O que aconteceu? Bom, vamos lá. A série Mad Men, que eu até tive o privilégio de escrever a abertura quando ela apareceu no Brasil, é de uma geração profissional anterior à minha, nos Estados Unidos ainda, e anterior à geração minha no Brasil, mas que certamente influenciou muito a todos nós. Eu diria o seguinte, né, que a grande publicidade do mundo num período foi aquela coisa final dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, dos Mad Men, que influenciaram a Inglaterra, e a somatória dos dois, de Inglaterra e Estados Unidos, influenciou o Brasil, a geração anterior à minha e depois a minha. Sem dúvida nenhuma, aquela publicidade tinha um brilho criativo que hoje não está acontecendo no mundo inteiro por diversos fatores. Eu acho que tudo que você comentou tem uma certa lógica, mas principalmente o maior fator é o seguinte: ninguém está se preocupando a sério, particularmente no Brasil, talvez aqui na Inglaterra um pouquinho mais e tal, com uma coisa que é sagrada na publicidade, seja ela para um folhetinho para distribuir no pedágio, seja ela para mais digital das mídias, seja ela para esse trabalho que vocês fazem hoje, que atinge amplamente tanta coisa. Se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. Você acha que é a sacada? Você acha que tudo está na sacada, na criação mesmo. É ali que é o negócio, né? Eu tenho uma pergunta nesse sentido, Washington. Muito se estuda, principalmente nos Estados Unidos, da desintermediação, né? E as agências, em determinado momento, acho que foi numa geração posterior à sua, acabou sendo intermediários. Tinha um time de criativos, que às vezes eram da própria agência, às vezes não, e compravam publicidade em várias mídias. Aí, com o meio digital, isso foi alterado. Como que você vê isso? As agências no Brasil se perderam, assim, porque muitas estão quebrando, muitas acabaram sendo substituídas pelo próprio Google ou pelo Facebook, que já tem uma agência embutida no sentido, compre isso daqui que vai dar certo. A primeira coisa, né, para a gente pensar, no Brasil particularmente, se criou uma espécie de guerra entre online e offline.
antigos e modernos, que é uma bobagem. Na verdade, as coisas têm que se integrar. O fato de surgir algo de novo não significa que precisa ser eliminado o que já existe de bom. E no Brasil isso ficou muito claro, essa briga entre online e offline, onde você não tem um ganhador. Na verdade, cada vez mais, e agora durante a pandemia, eu morando aqui em Londres, guardadinho dentro de casa, né, conforme a ciência recomenda, tenho falado com gente que dirige agências na Europa inteira, grandes grupos e grupos individuais. Todos nesse período perceberam o seguinte, que os clientes nesse período, particularmente, com a história da turma em casa, isso e aquilo, eles queriam só duas coisas. Primeiro, conversar com quem manda nas agências e conversar com quem teve as ideias. Portanto, toda aquela estrutura das gorduras, um monte de gente para fazer reunião, a maior parte das reuniões, né, elas servem para marcar uma próxima reunião, né? Muito. Tem a reunião da reunião. Então, você fica horas tomando café discutindo nada. Vai encolher. As agências no mundo inteiro, no Brasil particularmente, estavam gordas. Eu digo que as agências estavam gordas a ponto de precisar ir para um spa por uma questão estética. E agora vão ter que ir para um spa por uma questão de sobrevivência. As agências estão lutando com dificuldades. Então, o que vai acontecer pela lógica? As agências devem encolher de tamanho. Por quê? Porque se provou que não precisa de tanta gente. Precisa só de quem sabe criar, de quem sabe fazer, de quem sabe apresentar. E vão encolher de tamanho, do ponto de vista de número de pessoas e de espaço físico também. Porque tem pessoas que vão começar a trabalhar em casa. Claro que não vai ser uma regra absoluta, eu não acredito que essas mudanças sejam tão radicais, mas que mudanças acontecerão, não há dúvida nenhuma. Agora, o que não vai mudar é a coisa de sem uma grande ideia não acontece coisa nenhuma. É isso que eu ia perguntar, Washington. Você acha que a criatividade ela baixou por conta do excesso de conteúdo que a gente tem hoje, das redes sociais, serviço de streaming? Ficou mais difícil fazer um comercial? E também o tempo do comercial, as pessoas elas têm 30 segundos, tem que ser um comercial mais rápido. Essa mudança, você acha que ficou mais difícil para a publicidade? Não, não ficou não. É que tem menos gente sabendo fazer e mais gente querendo ganhar dinheiro com esse negócio. As consultorias, por exemplo, se meteram loucamente no negócio da publicidade, vendendo a ideia de métricas e quantificação. Isso. Só que para você metrificar ou quantificar algo, primeiro você precisa gerar um resultado, porque sem o resultado não há o que você quantificar. E para gerar um resultado, você tem que fazer o quê? Persuadir. E você só persuade com a grande ideia. Então, a gente tem menos gente sabendo fazer e mais gente querendo ganhar dinheiro com isso. E mais gente se utilizando da ideia de eu sei quantificar, eu sei metrificar. Mas não adianta. Primeiro saiba fazer. Se gerar um resultado, aí sim. Olha, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar outra mídia, vai? Vamos pegar a nossa amada televisão brasileira, tão competente, tão forte, tão popular. E aí, de anos para cá, o pessoal dizia, as novelas não funcionam mais. Aí surgiu a novela Avenida Brasil, e foi um estouro de sucesso. Ou seja, não é que as novelas não funcionam, faz uma que nem Avenida Brasil que funciona. A mesma coisa com a publicidade. Boa. Mas vamos lá, Washington. Eu preciso fazer um break rapidinho. Vamos que vamos. Você me dá 2 minutos aí, o Washington tá lá em daqui a pouco vamos falar do Corinthians também. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians. Daqui a pouquinho correto. tenho 2 minutinhos para fazer um break rapidinho. A gente volta com o Washington Oliveto, dos publicitários mais premiados do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje a presença ilustre, o gênio da publicidade brasileira, o Washington Oliveto. Ele foi embora do Brasil, ele está morando em Londres. Você vai continuar aí em Londres, ô Oliveto?
Você vai continuar morando? Você tá curtindo aí ou... Eu gosto muito de Londres. Eu costumo dizer que, olha, eu adoro Nova York, mas eu costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo. É uma Nova York com elegância, né? Uma Nova York como deveria ser Nova York. Muito bem. Tudo acontece antes aqui. Eu estou muito feliz que eu tenho um casal de filhos quase jovens ainda, adolescentes, de gêmeos de 16 anos, que estão muito felizes aqui, minha mulher está feliz, e a gente tem um privilégio, né, que a gente mora em Londres, mas a gente tem o privilégio de poder ir ao Brasil com muita frequência. Realmente, eu que fiz uma agência chamada W Brasil, eu que adoro meu país, eu que estou hoje com uma distância geográfica, mas mantenho a proximidade afetiva, adoro voltar para o Brasil. Mas estou gostando muito de morar em Londres. Estou tendo uma experiência profissional que eu não tinha tido na minha vida, talvez a única que eu não tinha tido, que era trabalhar aqui na Europa e na capital da publicidade da Europa. Tem uma coisa que aqui tudo é perto, né? Também facilita. Agora teve as férias das crianças, mesmo com essas dificuldades do Covid, isso e aquilo, a gente ficou um tempinho na França e um tempinho na Costa Amalfitana. Puta, que beleza. Tesão, né? Aqui, maravilhoso. Você quer que a gente morra de inveja aqui. E a gente vai pro... Aqui tem um defeito que nem é definitivo, porque é não ter o Corinthians. Sim. Mas o Corinthians casual, que deu origem ao Corinthians e começou aqui. Exatamente. Sabe aquele que tinha que destrinchar pra gente, Emílio? Você lembra daquele restaurante que ainda tem o rodeio, a democracia corintiana, do Sócrates? Você é um cara que participou isso na década de 80 e muita gente não sabe o que foi a democracia corintiana e se ainda existe a democracia no futebol pra você. Bom, vamos lá. A democracia corintiana, primeiro, mérito total e absoluto dos jogadores, particularmente do Sócrates, que já era um pouco mais maduro, tinha 20 e poucos anos de idade, mas era. Do Casão, que tinha 18. É verdade. Do Vladimir, que já era envolvido com causas do movimento negro. De jogadores mais discretos como o Zenon, mas de todos. Aderindo mais ou menos, o mérito era dos jogadores. Outro mérito muito do Adilson Monteiro Alves, que permitiu aos jogadores aquilo que a gente conceituou como liberdade com responsabilidade. Eu, como corintiano, na época já conhecido, né, como publicitário, fui convidado para ser vice-presidente de marketing. E eu tinha que colocar um rótulo naquilo, porque um rótulo facilitaria a comercialização da marca Corinthians. Naquele momento existia uma coisa, o pessoal ingenuamente, alguns de sacanagem e outros de ingenuidade, particularmente até hoje, mas mais naquela época, diziam que o Corinthians era só o time do povão, o time dos mais humildes. O que já não era verdade. A nação corintiana é tão grande que, obviamente, o Corinthians tem todos os mais ricos e os mais pobres, tem os mais cultos e os mais analfabetos, os mais machos e os mais gays, tem tudo. E eu precisava deixar isso claro para conseguir os anunciantes. Claro. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um conselho que envolvia gente de diferentes áreas corintianos. Então, tinha o Boni, por quê? Porque o Boni mandava na Rede Globo. Tinha a minha comadre, Glória Calil, porque a gente precisava ter uma mulher importante para mostrar que também era a equipe das mulheres. Tinha o meu querido Tomás Soto Correia para estar ligado às revistas. Tinha todo tipo de gente no conselho. E um dia, numa palestra na PUC, eu não tinha o rótulo ainda, e a gente estava falando para os estudantes da PUC, e aí o Juca Kfouri, que estava intermediando a palestra, falou: se eu entendi o que vocês estão falando, isso que vocês estão fazendo é uma democracia de corintianos. Eu, na hora, eu vi aquilo, eu falei: poxa, achei o nome. E anotei Democracia Corintiana. No outro dia eu fui para a DPZ, onde eu trabalhava,
com meu parceiro Francesc Petit, brilhante diretor de arte, e eu falei, Paco, me desenhe uma marca escrito Democracia Corintiana que tenha um pouco a ver com o pop da marca da Coca-Cola e com a coisa das eleições diretas. E assim surgiu o nome, e realmente a gente frequentava muito o rodeio. Eu, inclusive, morava em frente ao rodeio. No rodeio, até hoje, tem um hambúrguer chamado Hambúrguer Oliveto. Sim. E foi no rodeio, inclusive, que numa noite nós estávamos jantando, eu, o Adilson Monteiro Alves, o Tomás Correia, o Sócrates, o Tárcio de Castro, grande jornalista que se meteu de bico na mesa, e o Tomás, que sabia cozinhar muito bem, inventou de fazer um arroz por conta própria. E ele começou a misturar coisas. Ele falou, vou fazer um arroz que nem comida de criança. Pega o arroz, agora bota batata, palha, agora bota um baconzinho, agora bota não sei o quê. E o arroz ficou muito bom. Aí o Ramon Mosqueira Lopes, que era o gerente do rodeio, brilhante, métrico, falou, esse arroz tem que entrar para o nosso cardápio. E vamos colocar o nome do arroz... Maluco, Birubiru. 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 Arroz Birubiru. Olha lá, meu. Que hoje em dia, no Brasil inteiro, tem Todo arroz mundo Birubiru. conhece o arroz Birubiru. Esse é o nome do Tomás. Aí o Tomás falou, não pode ser o meu nome, porque eu dirijo a Editora Abril, que faz o Guia Quatro Rodas. E eu não posso ter um prato nome do com prato. O nome de arroz. Um arroz com meu nome, se o Guia Quatro Rodas vai julgar o rodeio. Então precisamos botar outro nome. E aí tinha um vermelhinho no arroz. E o Sócrates, o magrão, brincou, falou assim, tem que botar o nome do Biro, porque é ele que corre para eu poder jogar. Sensacional. E assim ficou arroz Birubiru. Detalhe, o dono, criador do rodeio, meu amado amigo, pai da minha amiga, que hoje dirige o rodeio, a Silvia Levorim, o Roberto Macedo, era um dos maiores São Paulinos de todos os tempos. Ele ia em todos os jogos do São Paulo, ele foi para o São Paulo, para Tóquio, em tudo quanto é lugar. Mas ele adorava as nossas reuniões da Democracia Corintiana e deixava a gente fazer lá. Só que para ele era um sacrifício ter um arroz Birubiru no restaurante dele. E ele tentou trocar o nome para arroz rodeio. O arroz ficou famoso lá como arroz Birubiru e ficou famoso em muitos restaurantes do Brasil como arroz Birubiru. Boa. Sensacional. Eu queria agradecer esse papo. São as histórias. Grandes histórias, né? Papo Grande muito abraço, legal. Oliveto. Com o Washington Oliveto, diretamente de Londres. Pô, estamos com saudade de você. Quando eu vier aqui, acabar essa pandemia logo, passar aqui no estúdio pra gente bater um papo. Às vezes tem tanta história bacana, tanta aula pra dar aí pra moçada. Obrigado. A gente ia antes, mas com o negócio da pandemia, o pessoal mesmo me recomendou, falou, fica quietinho aí em Londres, se comporta, então a gente está aqui. Deixa eu citar uma coisa para vocês, não sei se vocês receberam, mas é uma coisa muito bonita. Hoje, os meus queridos amigos Jorge Benjor e Rappenwood estão lançando uma canção chamada Capadócia, por causa do Jorge. E é muito bonita. Se vocês estiverem por aí, não deixem de tocar na rádio, não, porque é muito bacana. Daqui a pouquinho a gente vai tocar um trechinho para quem está ouvindo a gente já recebeu, sim. Queria agradecer, Oliveto, obrigado aí pelo papo, obrigado pela conversa, você que está aí em Londres, trazendo para a gente sempre informação, sempre bacana, a sua cabeça, pô, você é um dos caras que a gente respeita e considera muito aí da publicidade brasileira, tem muita história, um cara muito importante e é muito bacana você ser brasileiro como a gente. Obrigado pelo papo, cara. Tá, obrigado a vocês e parabéns por manterem principalmente essa coisa do bom humor que é sagrado. Com o bom humor a vida é melhor. É isso.